Você se envolve bastante com assuntos ligados à educação. O Leandro Bin pergunta como você enxerga o futuro da educação no Brasil nos próximos anos. Acho sombrio, né, no sentido de que 20 anos, ele falou 20 anos, 30 anos, é muito pouco, né? O Brasil, nos últimos 10, 15, 20, conseguiu fazer com que a educação seja praticamente universal. Isso é uma novidade enorme, né? Até, sei lá, 10, 15 anos atrás era 80 e poucos por cento, hoje 97,5% das crianças estão na escola. Então estão lá. E eles estão numa caixa, você fecha lá, tranca, vê se não sai, se precisar você põe um pouco de arame farpado e tal, para não deixar sair. Faz um controle para ver se estão trazendo arma para dentro, mas você põe eles lá dentro. Claro que você descobre em seguida que você diz, pô, e agora, hein? O negócio da qualidade? Qualidade não. Estamos primeiro botando eles na aula. Então botou. Aí você diz o seguinte, olha, eu preciso treinar melhor os professores, pagar melhor os professores, comprar mais isso aqui, botar mais computador. A educação em si, ela é um processo absolutamente obsoleto. É um pouco como você pegar a linha de montagem do Henry Ford e dizer, não, precisa o seguinte, precisa um pouco mais de alumínio lá, precisava de uma chave aqui, não precisa mais nada daquilo, aqui não é mais jeito de fazer carro. Ponto. Então, o raciocínio da educação que existe hoje, que é basicamente medieval, é iluminista, até perdeu o que havia de bom, vamos dizer, na educação grega, ele diz o seguinte, eu preciso desenvolver a cabeça da pessoa. Então, ela é toda treinada para o cérebro. E as outras questões, que são as habilidades intersociais, coordenação motora, desenvolvimento artístico, isso se der tempo, né? Hoje eu vi uma matéria dizendo que as escolas estão tentando regrar o recreio. Porque diz o seguinte, o recreio está muito livre, você vai sair aí brincando, não, nada disso. É xadrez, vai beber, daí eu vou monitorar. No Kansas você tem agora 11 mil escolas que conseguiram abolir o recreio, porque senão não tem competitividade para lidar com os japoneses. Então, o raciocínio é que eu ponho todo mundo na aula, eu não sei o que ensinar, então eu pergunto, isso lá em 1908, eu pergunto para um especialista o que tem que aprender. Química, matemática, não. Ou você aí de química, o que ele precisa aprender? Precisa tabela orgânica, tabela inorgânica, senão ele não vai entender. Aí como é que é? É nessa sequência. Tá bom. E a de matemática? Bom, não sei esse cara de química, não tem nada a ver com ele. O meu é aqui. Trigonometria, cálculo, seno, cosseno. E o C da história, tal. Bom, aí você tem isso tudo em paralelo, você não consegue juntar nunca. Não tem ninguém que saiba te dizer esses olhos. Quero saber do meados do período Ming, o que estava acontecendo no Ocidente. Não tem ideia. Era Cristóvão Colombo. É estranho, não é? Então, não faz a referência cruzada. A retenção é baixíssima ou irrisória. E hoje você olha a gente como gente que pega estagiário, né, companhia de talento, gente que faz isso, eles estão descobrindo uma coisa muito interessante. Eles pegam o estagiário que entrou num 30-1, 40-1 vestibular numa USP da vida, sai muito bem colocado, né? E aí ele vira 2.000-1 ou 1.100-1 de trainee da Brahma, não é isso? O cara que foi melhor, que tirou as melhores notas e que saiu melhor, não sei o quê, esse não passa da gerência média. Então, os Qual pais... a explicação? Porque obviamente ele teve que abrir mão de um monte de outros conhecimentos para dar certo no seno e cosseno. Tá certo? Ele falou, o que precisa ir na poli? Deixa comigo. Aí o cara faz, quando sai. Quando sai da poli, ele entra na empresa e fala, bom, agora você precisa fazer com que aquele cara fique contente. Como contente? Me dá a fórmula aí, não matemática. Tá no manual, não, tá no manual. Então, esse cara não sobe na organização. E as escolas estão preparando o cara para fazer Enem, vestibular, para ver se conseguem fazer ele ser o primeiro lá, para ele acabar como médio aqui. E o bobão é o pai, que ainda pergunta quanto essa escola vai bem no vestibular ou não vai. Porque é absolutamente irrelevante. É um funil que faz assim, e depois você encontra outro assim. E em vez de você dar a volta aqui, você faz passar por isso daqui. Então, o processo é obsoleto como um todo, e as escolas estão ainda com o que conhecem. Então, nós estamos tentando fazer um processo todo, a Fernanda que está à frente das escolas, e é duro, porque você vive com essas resistências brutais que todo mundo tem, mas precisa redesenhar. Então, a Lumiar, que é o que ela toca, faz isso. E agora estamos começando uma entidade
junto com a Microsoft, o filho do Rolim Amar, uma turma ótima, que chama Sinapses. E Sinapses é uma tentativa de adotar centenas de escolas públicas para um método que diz, para com essa bobagem toda, vamos ver o que precisa, a criança precisa sair daqui com que habilidades, competências específicas, e o que desse currículo antigo a gente tira e o que a gente joga fora de cara e como é que a gente reconfigura. Então, por exemplo, a Fernanda tem um curso aí aqui na Bela Sintra que veio da turma que chama Bulgária. Por quê? Porque os meninos foram lá e descobriram que tinha no mapa um lugar chamado Bulgária. Então, 2 meses de curso, os 2 meses de curso seriam Bulgária. Então, eles vão achar um búlgaro primeiro. Depois vão achar uma escola na Bulgária. E aí vão explicar o comunismo. Do comunismo volta para trás, para frente explicam Woodstock, explicam rock, explicam tudo. E você vai dando conta do currículo através de Bulgária, de Fórmula 1, de Star Wars. Esses são os cursos de videogame. E qual é o resultado desse modelo aí de educação? Porque eu me lembro que uma vez você até falou que eles entram na sala se tiverem vontade, não tem prova, é uma coisa alternativa também, como é na tua empresa, né? Qual o resultado que tem? Primeiro que qualquer dia da semana, qualquer hora que você for visitar uma na Bela Sintra, está todo mundo em aula. Então eu não sei nem de onde vem a pergunta, porque as pessoas imaginam que para as crianças, você disser assim, não precisa ir na aula, eles não querem. Eles não querem nas escolas clássicas, tradicionais. Depois que eles entenderam que o aprendizado é um negócio que interessa para eles, que eles acham legal, então, eles estão sempre na aula. Então o raciocínio era só teórico e virtual para dizer o seguinte, olha, numa escola em que os meninos são ouvidos e que eles formatam o programa, é claro que eles vão na aula. Não existe ninguém fora da aula. Então, isso acho que é uma coisa que choca um pouco quem chega lá e fala, não é alternativo, deve ser um negócio meio Woodstock, o pessoal chega lá. Não tem nada disso. O grau de retenção é muito alto. Os meninos que saem de lá por idade vão para o Bandeirante, para o Santa Cruz, para o Gracinha, e não repete de ano nunca, sem jamais ter feito lição de casa na vida, né? Sem jamais ter sido forçados a ir a isso, aquilo, sem jamais ter feito uma cartilhazinha de matemática. Então, acho que isso está no futuro, mas não sei se isso está no futuro do Brasil, do mundo. O que a gente precisa lembrar também, hoje o Brasil é 54º no ranking de educação, e se investir hoje 15% a mais do que faz hoje, há 10 anos de hoje ele estará em 52º, porque os outros estão mexendo também. Então, é uma bobagem essa ideia de que precisa ser paternalista com as escolas e ajudar a reciclar o professor, dar um dinheirinho, põe um computador, não faz diferença nenhuma. E nós tivemos numa reunião no ano passado, que reuniu os 59 ministros de educação do mundo, e eles chamaram o melhor para abrir esse colóquio lá, esse congresso. E lá o pessoal da Comunidade Europeia, que é sócia do projeto Sinapses, junto com a Universidade de Harvard e tal, eles fizeram um estudo que demonstrou que o impacto da tecnologia e do computador na escola é 0. Não é que é pouco ou que é bonzinho, é 0. Então, o problema é reestruturar a escola do ponto de vista do conceito dela. O resto tudo depois dá tempo.